Urgente. Lei Magnitsky pode sair hoje. Grande dia para o Brasil. Olha, a tensão diplomática escalou bastante, hein? A Embaixada dos Estados Unidos, lá em Brasília, soltou uma crítica assim bem direta e dura mesmo ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Pois é, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Temos aqui um material que detalha essa declaração, né? E também fala das ameaças de tarifas que vieram no governo Trump. Isso. E até especulações sobre sanções mais pesadas, tipo a Lei Magnitsky. E o mais curioso, talvez, é que até um erro de português do ministro Moraes acabou entrando nessa confusão toda. Exatamente. Então, a ideia aqui é tentar entender essa teia, né? Analisar um pouco essas críticas americanas, ver quais seriam as consequências econômicas, diplomáticas e como é que um deslize gramatical, tipo assim, virou parte desse debate maior sobre liberdade de expressão, percepção de autoritarismo, essas coisas. Essa declaração da embaixada foi bem forte, né? O texto que circulou nas redes sociais chamava o Moraes de, deixa eu citar aqui, coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro. Pesado. Muito. E ainda dizia que as ações dele limitavam a liberdade de expressão até lá nos Estados Unidos, citaram o Trump e o Marco Rubio e falaram em devidas providências. Quer dizer, de onde vem uma linguagem tão assertiva assim? Olha, isso não surge do nada, né? É um reflexo claro de uma tensão que já vinha crescendo entre Washington, ali sob o Trump, e alguns setores aqui em Brasília. Governo Lula, o próprio STF. Entendi. A atuação do ministro Moraes, principalmente, nos inquéritos do 8 de janeiro, virou um alvo preferencial de críticas lá nos estados, né? Especialmente entre os republicanos. Então, essa declaração meio que formaliza isso no nível diplomático. E não foi a única ação nesse sentido, né? As fontes lembram que, antes disso, teve uma carta do Trump, lá de 9 de julho, para o governo brasileiro, Isso. ameaçando impor tarifa de 50% em tudo que viesse do Brasil a partir de 1º de agosto. E a justificativa era essa: escalada de censura e perseguição. Ele até disse que era apenas o primeiro passo. Exato. E aí, conectando os pontos, a gente chega na especulação sobre a Lei Magnitsky, que uma das nossas fontes em vídeo comenta. Ah, sim. A informação, na época, que a fonte original foi publicada, era que sanções usando essa lei, que geralmente são congelamento de bens, restrição de visto, coisas assim, poderiam ser aplicadas tipo hoje ou amanhã, dependeria de um sinal verde do Marco Rubio. Nossa. O ponto-chave aqui é a gravidade disso, né? A Lei Magnitsky é uma ferramenta pesada, usada contra gente acusada de violação grave de direitos humanos, grande corrupção. Tipo terroristas, ditadores. Exato. Considerar usar isso contra um ministro de Suprema Corte de um país como o Brasil é algo, assim, extremo. Extremo mesmo. E essa fonte que você mencionou também falava do trabalho do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que parecia estar ganhando força para influenciar essas discussões, Sim, certo? a fonte sugere isso. Que talvez antes fosse visto com menos, sei lá, menos peso, estaria conseguindo articular melhor essas pressões lá em Washington. E há relatos mencionados nas fontes de uma certa apreensão na mídia aqui no Brasil com essa possibilidade. Citam, por exemplo, comentários da Natuza Neri na Globo News. Mostra que o risco era percebido como real, sabe? Entendi. E aí, no meio dessa fogueira geopolítica toda, acontece um negócio que, bom, desviou um pouco o foco, mas deu o que falar. O erro de português do ministro Moraes. Ah, o famoso mais. Exato, numa decisão sobre manter a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, ele escreveu: "A justiça é cega, mas não é tola." Usou mais de quantidade em vez de mais de oposição. E ainda botou tudo em maiúscula, um monte de exclamação. E, nossa, isso viralizou de um jeito impressionante, né? Virou meme, piada. Foi motivo de muita, mas muita zombaria nas redes sociais. Apesar de ter tido algumas tentativas na mídia de contextualizar ou minimizar um pouco, o impacto foi grande. O contraste foi muito explorado, né? Um erro que é considerado básico de português. São bem básico.
numa decisão judicial super séria que tratava de restrições a um ex-presidente, ameaça de prisão por discurso, essas coisas. Pois é. Então, essa ridicularização pública acabou, tipo assim, se somando às críticas que já existiam sobre o STF, né, alimentando narrativas sobre autoritarismo e, nesse caso específico, sobre uma certa falibilidade. E depois eles corrigiram, né? O STF publicou uma versão corrigida. Corrigiram, sim, mas aí a repercussão já tinha tomado conta, né? O estrago na imagem, por assim dizer, já estava feito. Então, o que a gente tira disso tudo? É uma situação complexa. Temos uma crítica diplomática dos Estados Unidos, muito explícita, incomum mesmo, contra um membro do nosso judiciário. Isso. Temos ameaças econômicas bem concretas com essa história das tarifas e ainda a sombra de sanções individuais bem graves via Lei Magnitsky. E para completar, um episódio de erro gramatical que expôs o ministro a uma onda de chacota nacional. Exato. Isso tudo junto, sabe, nos leva a uma reflexão. Quando você tem críticas externas tão fortes vindo de uma potência como os Estados Unidos, convergindo com ameaças de sanções internacionais e com um escárnio interno focado em erros percebidos, em acusações de excesso de poder, que tipo de questionamento isso coloca sobre a imagem pública, sobre a solidez que as pessoas percebem e talvez até sobre a própria legitimidade de certas instituições brasileiras? É uma boa pergunta. Fica aí a questão, né? Tanto para o cenário global quanto para a percepção aqui dentro do país mesmo. É algo para a gente continuar observando e pensando a respeito.